Hello, good morning. Olá, bom dia. How are you today? Como vocês estão hoje? Essa é a nossa aula de inglês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito estudado nas aulas de inglês, que é o famoso verbo to be, tá bom? O verbo to be é muito importante e até no fim da escola vocês vão continuar falando sobre o verbo to be. Ah, mas eu já vi o verbo to be, não tem problema, né? A gente vai ver de novo e eu vou explicar novamente. E é bom que caso alguém tenha esquecido, ou tenha alguma dúvida, ou ainda não aprendeu direito, é a chance de aprender, ok? Então, o verbo to be significa ser e estar. É quando a gente diz eu sou feliz ou eu estou feliz. Então, essas duas palavras é o verbo to be. Mas, quando a gente faz uma frase com o verbo to be, ele não fica dessa forma, to be. Ele tem outras palavras, que são as palavras am, are, is, tá bom? Isso daí é como a gente tivesse que combinar, né? Por exemplo, em português, é certo eu falar nós vai? Não é certo. Por quê? Porque nós não combina com vai. Nós combina com vamos. E a mesma coisa é o verbo to be. Ele combina com algumas pessoas. Então, o sujeito, que é I, eu, só combina com am. I am significa eu sou, eu estou. O verbo are, ele combina com we, you e they. Então, vai ficar we are, you are, they are. E aqui a gente tem significados diferentes. Por quê? Porque vai combinar com pessoas diferentes. Então, we are significa nós somos ou nós estamos. You are pode ser no singular, você é ou você está, ou pode ser no plural, vocês são e vocês estão. E they are significa eles são ou eles estão. E temos também o verbo to be na forma is, que significa é ou está, e vai ser usado sempre com he, she, it. Então, vai ficar he is, she is, it is. He é ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It é um pronome que a gente usa para se referir a animal ou objeto. Em inglês, quando nós aprendemos verbos, a gente sempre aprende na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês é o verbo to be na afirmativa. Eu estou afirmando, eu sou feliz. Ele é feliz. Então, é uma afirmativa. A negativa é quando a gente diz a palavra não. Eu não sou feliz, ele não é feliz. Em português, a gente coloca a palavra não antes do verbo eu, não e o verbo sou. Em inglês é o contrário. A gente coloca primeiro o verbo I am e depois a palavra não, not. I am not. Eu não sou. E assim a gente vai fazer também com o verbo are e o verbo is. Então vai ficar you are not, he is not, we are not, ok? E em inglês eles têm uma forma de abreviar, tá certo? Eles vão juntar. A palavra I am not não tem abreviação, mas as outras têm. Então, quando a gente tem is not, ele fica dessa forma aqui, que pronuncia isn't, isn't. E quando junta are not, fica aren't, aren't, ok? Então, essa é a regra da negativa, é colocar a palavra not depois do verbo, ou abreviar
ficando isn't ou aren't, e com am não abrevia, então fica somente I am not. Essa é a negativa. E agora temos a forma interrogativa, que é para fazer perguntas. Em inglês, a gente só muda o tom, né, a entonação, do jeito de falar. Então, por exemplo, ele é feliz. Se é uma pergunta, eu falo, ele é feliz? E coloco o ponto de interrogação na escrita. Em inglês não é assim. Não é simplesmente mudar a entonação da voz. Em inglês, a regra é trocar de lugar o verbo com o pronome. Então, se a frase é I am happy, eu sou feliz, para fazer uma pergunta, eu vou trocar de lugar. I am vai ficar am I. Am I happy? Eu sou feliz? He is happy. Ele é feliz. Uma pergunta fica: Is he happy? Ok? Então, essa é a regra da interrogativa. É trocar de lugar o verbo com o pronome. Lembrando, verbo é isso que está aqui no meio. Am, are, is. Isso é o verbo to be. E o que está aqui no início é pronome. Não pode confundir. O que está no início é pronome e o que está no meio é verbo. O verbo to be é somente as palavras am, are, is. Tá bom? Não pode confundir. Então, aí na apostila, na página 256, vocês têm isso que eu acabei de explicar. O verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Na afirmativa também é possível abreviar. Então, I am fica I'm, you are fica your, he is fica his, ou she's, ou it's, we are fica we're, they are fica they are. Aqui vocês têm a negativa, né? E a forma abreviada. I'm not, we are not, ou you aren't, he isn't, tá bom? E a interrogativa que eu falei pra vocês, que é trocar de lugar. Então, vai ficar am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, ok? E para responder, a gente pode responder sim ou não, né? Então, a primeira pergunta é: Am I a good student? Eu sou um bom estudante? E aí você vai responder sim, você é, ou não, você não é. Então, para responder, eu digo yes, you are, ou no, you are not. Então, eu pergunto: Are you my best friend? Você é meu melhor amigo? Eu posso responder sim, eu sou, ou não, eu não sou. Então, eu posso responder yes, I am, sim, eu sou, ou no, I'm not, não, eu não sou. A outra pergunta é: Is he a famous soccer player? Ele é um jogador de futebol famoso? Então, eu posso responder sim, ele é. Yes, he is. Ou não, ele não é. No, he isn't. Is she my sister? Ela é minha irmã? Yes, she is. Sim, ela é. Ou no, she isn't. Não, ela não é. E assim por diante, ok? Quando a gente faz a pergunta com o pronome, a gente tem a resposta com o mesmo pronome. Agora, eu vou explicar para vocês as atividades sobre o verbo to be. Atenção para o primeiro exercício. Vocês têm aí na página 257 um diálogo entre duas pessoas. E nesse diálogo vai aparecer o verbo to be. Então, eu gostaria que vocês circulassem no texto toda vez que aparecesse o verbo to be. Então, vamos relembrar qual palavrinha é o verbo to be?
Então, são essas 3 palavras. Am, are, is, ok? Mas elas podem aparecer abreviadas. Então, pode ser somente a letra M, somente a letra RE ou somente a letra S depois dessa vírgula, tá? Então, vamos ler o texto comigo, prestem atenção. Dylan fala, hello, Jamie, how are you? Então, aqui, olha, are. Vocês vão circular. A Jamie fala, I'm fine, thanks, and you? Então, apareceu aqui o verbo to be abreviado. Vocês vão ver depois da vírgula, somente a letra M é o verbo to be. Então, vocês vão circular. Então, ela disse, eu estou bem, obrigada, e você? O Dylan responde, I'm very well. Então, apareceu novamente a letra M, que é o verbo to be. Circulem a letra M. What do you usually do on Saturdays? O que você costuma fazer aos sábados? Jamie responde, I play guitar and sometimes I go to the cinema. Eu toco guitarra e às vezes eu vou ao cinema. Dylan fala, oh, I don't know how to play guitar. Ou eu não sei tocar guitarra. E o Jamie fala, it's a little difficult. Então, aqui apareceu novamente o verbo to be. Depois da vírgula, a letra S é o verbo to be. Então, vocês vão circular somente a letra S. E Dylan responde, does your sister play guitar too? A sua irmã toca violão ou guitarra também? E a Jamie responde, no, she doesn't. Não, ela não toca. She plays drum. Ela toca bateria. E a próxima atividade é na página 261, o exercício 4, que vocês vão fazer somente a letra C e D, ok? Então, vocês vão completar a frase com o verbo to be. Na letra C, eu tenho a palavrinha you. Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be precisa saber combinar. Então, com you, qual é a forma correta? Am, are ou is? Então, dá uma olhadinha lá na tabela que vocês têm aí na apostila. Olha. You are, tá bom? Então, vocês vão completar a letra C com are. Por que tá no início da frase? Porque é uma pergunta. Are you studying? Você está estudando? E a resposta é não. Então, quando a pergunta é feita com you, olha só, a gente vai olhar aqui na interrogativa. Quando a pergunta é feita com you, a resposta é no. Como eu tenho que colocar? Então, eu vou colocar no, I'm not, ok? Então, aqui na letra C, no, I'm not. Na letra D, eu tenho uma pergunta que começa com Gabriel. Gabriel traveling to New York. Gabriel está viajando para Nova York. Então, Gabriel é como se fosse he. Então, com he, o que eu vou usar? Olha aqui, he is, tá bom? Como é uma pergunta, eu tenho que trocar de lugar e a palavrinha is vai ficar no início da frase. Is Gabriel traveling to New York? E a resposta é yes. Então, na interrogativa, quando eu tenho uma pergunta com he, a resposta yes fica como? Yes, he is. Então, é isso que vocês vão colocar aqui na letra D. Já tem yes, vocês vão completar com he is, tá certo? Então, essa é a matéria sobre o verbo to be. Vocês vão fazer 2 exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Bye, bye!